Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira edição do Código da Liderança do segundo ano, a segunda temporada, e este vai ser o primeiro programa internacional de alguns outros que eu pretendo fazer. E para abrir essa série de programas com brasileiros que moram lá fora, para que eles também participem, deem a sua opinião sobre o que é a liderança, lá no contexto de cada um dos seus respectivos países. Hoje eu estou recebendo com muita alegria Marcos Navarro, ele mora na Alemanha e vai falar sobre essa ideia do que é a liderança lá entre os povos germânicos. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos vendo você aí. Por trás de você tem o Portão de Brandemburgo, em Berlim, não é? Uma ótima página que você colocou, um ótimo backdrop aí que você colocou, escolheu, muito bem escolhido. E muito obrigado por você participar da nossa segunda temporada do Código da Liderança. Eu gostaria que você se apresentasse, Marcos. Olá, Danilo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, né, de poder participar dessa série de entrevistas do segundo ano já, né, abrindo aí a participação internacional. Para mim é uma honra, né, ser o primeiro dessa turma aí que vai participar das suas entrevistas. Sobre o background, eu escolhi o Portão de Brandemburgo, lá de Berlim, né, porque ele é muito significativo, né, ele foi um grande indicativo na Segunda Guerra, né, e ele tem uma mística por trás, né? Então, e também tem essa coisa do portal, né? De ser um portal. Então, como a gente está iniciando uma série, aí eu escolhi a figura do portal para a gente deixar aí no fundo. Maravilha. A liderança é cheia de portais na jornada, né? A gente chama aqui de jornada da liderança, jornada 360, jornada da liderança, e cada um dos estágios merece um portal, e aí você escolheu muito bem. Marcos, você está há 6 anos na Alemanha. Conta um pouquinho a tua história, como você chegou aí na Alemanha, saiu do Brasil. Conta um pouquinho quem é o Marcos, a sua família, enfim. Vamos lá. Okay. Muito bem. Eu sou o Marcos Navarro, eu tenho 53 anos, eu sou casado, eu sou paulistano, né? Nós estamos aqui na Alemanha, como você disse, há 6 anos. Primeiro eu vim sozinho para cá, preparei 1 ano o terreno aqui para trazer a minha família. Então a minha esposa já está aqui, a Valéria, né? Já há 5 anos. Eu tenho 2 filhas, a Rosália e a Milena, também já se adaptaram, estão aqui a estudar aqui na Alemanha, né? E a gente vai tocando a nossa vida. Eu sou profissional da área de engenharia automotiva já há 30 anos, pouco mais de 30 anos, né? Para ser exato, são 32 anos que eu trabalho nessa área. Eu já passei por diversas transformações aí no mundo profissional, né? Reengenharia, a globalização, open source e tantas outras coisas que já passaram aí por esse campo, né? Mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha carreira, né? Que era justamente essa coisa de passar um tempo fora do país, né? Eu tive essa oportunidade a primeira vez pela Peugeot Citroën, que eles me mandaram para Paris, né? Tem um centro de desenvolvimento de produto lá em Paris, muito grande, né? Inclusive tem a Peugeot Sports, né? Que participava da Fórmula 1 na época. E foi uma experiência muito legal. Eu trabalhei lá 3 meses nesse centro de desenvolvimento, conhecendo as técnicas que os franceses usam, né, para desenvolver os produtos. E isso me despertou, né, essa coisa de morar fora do Brasil, né? Eu via já muita gente, eu encontrei muita gente de outros países lá no time de engenharia, e eu vi que era possível, né, as pessoas saírem dos países de origem e morar em outro lugar para trabalhar. Eu já tinha essa coisa com a Alemanha, porque eu tinha trabalhado já em São Bernardo, né, na Mercedes-Benz, e eu ouvia muito falar da Alemanha, em especial aqui de Stuttgart, né, que é a sede da Mercedes. Então, tudo isso, vários fatores, né, foram agregando ao longo da carreira. Eu fui buscando também a minha formação, né, como é que eu tinha que fazer para poder morar fora do Brasil e trabalhar fora, né? Eu já tinha vários contatos
E o que deu o speed up na minha carreira mesmo foi quando eu fiz um curso de inglês, né? Consolidei a minha formação em inglês, e aí é que deu realmente, abriu as portas, né? Depois disso, nesse meio tempo também, as novas tecnologias, né, que foram integradas ao mundo profissional, né? Especialmente o LinkedIn, que é, assim, eu digo que é um divisor de águas na minha carreira também, porque eu comecei a trabalhar essa coisa do networking mais fortemente, e foi através do LinkedIn que eu vim parar aqui na Alemanha, foi assim, foi através dos meus contatos profissionais pelo LinkedIn. Muito bom, Marcos. Você tem uma pegada bem prática do que é liderar a carreira. Liderar não só a carreira, liderar a família inteira, né? Porque você foi e depois trouxe ou levou a família aí para a Alemanha. Quer dizer, é uma liderança em conteste. Eu aprendi desde muito cedo na minha carreira, né, na minha vida, que quem lidera as coisas que faz chega um pouco mais longe do que os outros, né? Você, claro, desbravar caminhos não é fácil, andar por onde ninguém andou não é lá nada fácil, mas se você andar pelos caminhos que todo mundo já conhece, você vai ter os resultados que todo mundo já sabe quais são. É E o papel verdade. do líder não é esse, né? O papel do líder é realmente descobrir, desbravar. A gente tem ao longo da história vários exemplos, né? Os próprios portugueses, né? Que lideraram aí a época do mercantilismo no mundo, eles chegaram a vários países. Hoje eu estou aqui, eu tenho muito contato com a comunidade portuguesa, especialmente aqui tem uma comunidade muito grande, e a gente vê que ao longo da história a expansão portuguesa chegou a muitos lugares que a gente nem imagina, né? Tem aqui no norte da Alemanha, em Hamburgo, que era por onde os portugueses entravam mais fortemente na Alemanha, lá tem uma vila ou uma cidade, como eles chamam, né? Só de portugueses, tem tudo lá e parece que você está em Portugal. Interessante, É a muito interessante. importância da liderança, né? Com certeza. Marcos, como foi a tua transição de profissional super experiente aqui no Brasil? Como foi essa transição para se tornar um profissional alemão? Eu acredito que existam boas diferenças, né, entre ser um profissional de qualidade no Brasil e ser um profissional de qualidade na Alemanha. Exatamente. Bom, a primeira coisa que impactou quando eu cheguei é essa pegada de liderança que tem aqui na Alemanha, né? Eles trabalham muito na crista da onda, vamos dizer assim, né? Desenvolvendo muitas tecnologias. Então, já começa daí, que o ambiente de trabalho é um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, apesar da gente fazer engenharia, a gente ter que usar as tecnologias também, já está tudo mais ou menos encaminhado, né? E aqui não, aqui você tem que colocar a cabeça para funcionar, né? Então, tem essa pegada, é diferente. Outra coisa que eu senti, assim, de bastante é a questão do idioma, né, Danilo? Essa é uma questão primordial, né? Eu vim para cá, eu trabalhava numa empresa japonesa, na Panasonic Automotive, quando eu cheguei, e como é uma empresa japonesa, a língua oficial era o inglês, então a gente pouco usava o alemão lá, né? E como eu estava aprendendo também, então eu não me preocupei muito no começo em aprender alemão. Isso daí fez uma diferença enorme depois, né? Então a gente tem que se preparar nesse sentido também, né? Eu percebi isso, que quando você fala a língua do país, é muito mais fácil de você se inserir no contexto tanto social quanto profissional, né? Excelente, Marcos. Quais são, Marcos, as grandes Uhum. diferenças e as grandes semelhanças entre o brasileiro e o alemão, em termos profissionais, mas se você quiser estender isso para o Uhum. resto da cultura, fica à vontade. Mas quais são essas grandes diferenças, as grandes semelhanças, se é que existem essas semelhanças, né? A gente parece tão distante do povo alemão ou não? Não, Danilo, não é tão distante como a gente pensa, assim. Bom, o Brasil e a Alemanha têm uma história muito rica de desenvolvimento, né? Nós temos muitas empresas alemãs aí no Brasil,
haja vista aí no sul do país, né, várias empresas com nome mesmo em alemão, né. Depois tem o ramo automobilístico, que tem vários fornecedores também alemães, né, então tem uma proximidade já de longa data, né, não é tão distante assim. A diferença eu diria, a organização, né, os alemães são muito organizados, muito disciplinados, muito, tentam ser muito corretos com o que fazem, né, e isso causa um pouco, choca um pouco os brasileiros, né, porque a gente tem mais essa coisa do jeitinho brasileiro, né, dessa pegada de improvisar e tudo, né, essas são as grandes diferenças. O alemão, ele não sabe, muitas vezes, na resolução de problemas, eles são muito bons, eles são muito metódicos, mas ele não tem essa coisa do improviso que nós temos, né, a gente não é de todo ruim ser assim, né, improvisar, então isso é de grande valia para nós aqui. Eu senti isso quando eu estava procurando um lugar, né, um emprego aqui. Eu passei uma dificuldade grande porque acabou o projeto lá da Panasonic e depois eu não falava direito o alemão e eu tinha que procurar um lugar para trabalhar, não é? Então eu senti isso, que a nossa destreza, né, a nossa jogo de cintura faz diferença também, né? É bom ser assim também um pouco. Que Então bom saber disso. isso me ajudou também a arranjar uma colocação aqui, não é? Que legal, muito bom saber disso. Marcos, você citou alguns minutos atrás sobre a crista da onda, não é? Quando a onda chega aqui no Brasil, ela já está mais ou menos organizada como deve ser, como devem ser as coisas. Na verdade, os alemães são dos povos que criam as ondas, não é? Então, É, a onda nasce aí e vem desembocar aqui no Brasil, na América do Sul, enfim, nos outros países. Então, pegando isso e pegando essa última fala aí sobre as diferenças e semelhanças entre brasileiro e alemão, os alemães eles se aprofundam mais, eles estudam mais, eles buscam mais conhecimento no dia a dia mesmo para ocupar o seu trabalho, para colocar em prática no seu trabalho. Então, eles buscam realmente mais a liderança nesse sentido do conhecimento. sim, isso é verdade, As Danilo. empresas ajudam nisso? É uma política. Sim, sim, tem toda uma estrutura por trás, né? Geralmente o jovem aqui, ele, desde muito cedo, ele já vai sendo encaminhado, é, qual o viés que ele vai seguir, né? Então, as escolas aqui já muito cedo já começam essa parte da liderança, né? Estudos vocacionais para saber se o camarada tem a pegada de líder, se ele tem a pegada mais de comandado, né? Então eles já percebem isso muito cedo e vão já encaminhando as pessoas, né, para as diversas áreas do conhecimento e os tipos de escola que tem aqui, né? Aqui difere um pouco também a questão da educação, né? As escolas já começa que o calendário é diferente, né? As aulas começam em setembro e terminam em junho, então o fim do ano aqui para eles não representa muita coisa como representa para nós aí, né? Minhas filhas tiveram que passar por isso, né? Foi um pouco doloroso no começo entender essa diferença, mas enfim, agora já estão adaptadas. As escolas também, os níveis acadêmicos são um pouco diferentes, né? Para você ter uma ideia, a engenharia aqui, ela é feita em 3 anos, não é em 5 anos, como é feita no Brasil, porém, o jovem aqui, quando vai fazer a universidade, ele só estuda, ele não trabalha, né? Não tem essa coisa de estudar e trabalhar como a gente tem aí no Brasil, na Argentina, né, em outros países aí da América Latina. Eles podem também ficar em preparação até os 25 anos, então eles recebem uma bolsa do governo até os 25 anos, enquanto estiverem estudando. Então é essa questão da estrutura, né, já é mais estruturado e dá um suporte melhor para a pessoa se preparar antes de começar a trabalhar, né. Então se ele tem mesmo essa coisa de fazer tudo certinho, ele consegue ficar estudando até os 25 anos e se formar doutor, né? Então, é bem legal, é bem estruturado, né? O caminho é bem pavimentado para eles, né? Bem,
bem claro o que é que eles têm que fazer para chegar até o nível acadêmico de doutorado, né? Está explicado muita, É menos doloroso do que o nosso, né? tá explicado muita coisa aí a respeito da tua fala, o porquê as empresas alemãs são tops, né? Representam aí a nata da indústria, no caso aí que você trabalha na indústria automobilística, então isso se reflete nas políticas internas das empresas em relação aos seus colaboradores, né? Exatamente, Danilo. Tem programas chama Duales Studium. Depois que a pessoa faz o primeiro ciclo de estágios, né? Por exemplo, ele entra, a universidade também tem umas diferenças, né? Tem a universidade pura, que a pessoa vai ser acadêmico, estritamente acadêmico, né? E tem as que eles chamam Fachhochschule, que são como as nossas faculdades, né? São mais voltadas para a área profissional. Então, forma a pessoa mais para o âmbito profissional, né? Então, esse tem uma pegada um pouco diferente da universidade. Embora os dois caminham muito próximas no mundo inteiro, né? Em vários países, né? Então, não tem muito essa questão de rotular as pessoas por nacionalidade, mesmo porque no nosso grupo nós temos aí uma miscelânea muito grande, né? Tem grego, tem peruano, tem eu que sou brasileiro, tem alemães, tem austríacos, tem ingleses, tem indianos, árabes, então tem gente de todo quanto é lugar, né? Então não tem muito essa coisa de rotular as pessoas pela nacionalidade, né? Qual é o idioma que vocês falam entre vocês lá no dia a dia? Depende com quem a gente está falando. A gente, normalmente, no trabalho normal é alemão, né? A gente usa o alemão. Mas a divisão que eu trabalho, ela atende vários setores da Daimler no mundo inteiro. Então, sempre chega alguma coisa em espanhol, em francês, em inglês, né? Então, eu particularmente me sinto muito útil porque eu posso usar todos os conhecimentos que eu adquiri nas outras línguas, né? Eu falo 5 idiomas e eu posso usar esses idiomas no meu dia a dia. Então eu me sinto bastante satisfeito de poder ajudar a equipe nesse sentido, né? Para mim é bastante gratificante, né? Eu vejo que tudo que eu aprendi ao longo da minha carreira está sendo disponibilizado e usado para melhorar o nosso trabalho, né? Então, Que sensação boa, né, Marcos? Deve ser uma sensação muito bom, é muito legal, Danilo, é muito bom. legal. Principalmente quando o chefe vem correndo lá na minha mesa com um e-mail, às vezes em espanhol ou então em português, né? Marcos, pelo amor de Deus, o que esse cara tá falando aqui? Muito bom. Exatamente o que os alemães ensinaram, continuam ensinando, é claro, mas ensinaram a você, Marcos, o que esse ensinamento poderia ser muito benéfico para nós brasileiros? Uma coisa que eu notei que é bastante diferenciada no comportamento dos alemães, né? A questão da independência de pensamento e de atitudes, né? Por exemplo, eles estão a discutir um problema numa reunião, às vezes os ânimos ficam exaltados, né? As pessoas chegam a ser ríspidas no que falam, né? Mas depois da reunião você vê que a amizade não foi abalada, né? Não é porque eles estavam ali discutindo rispidamente que a amizade deles ficou assim, acabou por causa daquilo, né? O brasileiro tem muito isso, né? Se a pessoa começa a discutir um pouco mais rude, então já quebra aquele laço de amizade e tudo, né? Eles não têm isso. Outra coisa que eles têm também em relação a essa independência de atitudes, né? Por exemplo, estamos a conversar nós três, assim, numa roda de amigos, chega uma quarta pessoa e ele quer convidar só o Danilo para ir no aniversário dele. Ele fala na boa, na frente de todo mundo: Danilo, sábado vai ser o meu aniversário e eu queria te convidar, você está convidado a ir lá na minha casa, porque é o meu aniversário, ok? Tá bom, pensa aí, depois você me dá uma resposta. Obrigado, tchau. E sai da roda. E os outros que estavam ali não tem nada a ver com a história, não ficam ofendidos por isso, né? Porque o brasileiro tem isso. Se você vai convidar alguém na frente do outro, você tem que convidar todo o mundo. time inteiro, né?
Que Então essas diferença. são as nuances, as diferenças que tem aqui, né? Que a gente... Fantástico, fantástico. E o que nós, brasileiros, podemos ensinar aos alemães? Essa coisa do improviso, né? O jogo de cintura, o improviso, a rapidez de resolução de problemas, né? A gente é muito rápido nisso, né? E eu vejo essa diferença. Às vezes o meu chefe, ele precisa de algumas coisas já aconteceu isso, né? Ele precisava de uma planilha Excel que fizesse lá umas paradas que ele estava precisando. E ele foi falar com o cara do IT, né? Aí você vê, aí o cara do IT falou, não, você tem que marcar um horário comigo, né? Eu vou ver na agenda a hora que dá. Você tem que fazer uma pauta de reunião, você tem que falar, escrever o que você quer que eu faça, eu vou ver para você, né? E aí ele estava meio assim, não é resmungando, mas ele estava meio comentando comigo, né? Eu falei, mas o que você precisa fazer? Ele falou, eu queria que fizesse isso aqui, que fizesse essa soma, e depois fizesse um gráfico assim, não sei o que lá. Eu falei, tá aqui, deixa eu ver se eu... Aí comecei a fazer, nossa, ele ficou super feliz depois. A gente conseguiu fazer a planilha que ele queria, demorou cerca de 30 minutos, ele não precisou marcar reunião com o IT, com nada lá, e resolvemos o problema, né? Então tem essa coisa, né? Quebrar um pouco as regras e ser mais flexível, né? A gente é mais flexível, essa é a palavra. Legal, Marcos, muito bom. Então, diante de tudo isso que você vivenciou, continua vivenciando aí na Alemanha, Marcos, para você, na tua visão, qual é o código da liderança, principalmente você que tem essa experiência internacional, precisamente na Alemanha? O código da liderança, aqui eles se preocupam muito com isso, né? Então tem umas regrinhas que eles seguem, né? E eu fiz uns apontamentos aqui e numerei essas regrinhas. Então, a primeira coisa, né? Também não é segredo para ninguém, né, Danilo? Essas coisas que eu vou falar já é sabido. Eu só vou enumerar aqui e reforçar mais uma vez essa ideia de liderança, né? A primeira coisa é ser o exemplo, né? Liderar com exemplo. A segunda coisa é você construir a sua autoridade naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer, né? A terceira coisa é a curiosidade e a abertura a vontade de aprender, né? Essa é a terceira característica aí da chave de liderança, né? A quarta coisa que eu diria é o espírito de equipe, né? Tem que ter esse espírito de equipe. Apesar de ser o líder, você tem que pensar na equipe, né? Acreditar em si mesmo é a quinta. E controlar bem os seus pensamentos, porque os pensamentos se transformam em ações, né? Uhum. Então, controlar o pensamento. O líder tem que saber controlar os pensamentos. Eu acho que o código da liderança, acho que seria isso daí. Excelente lista, viu? Esses apontamentos aí estão totalmente em sintonia mesmo com aquilo que eu acredito que seja realmente liderar. Marcos, seu momento final, gostaria que você, se você quiser compartilhar conosco seus projetos, compartilhar conosco suas redes sociais, enfim, que as pessoas possam querer te seguir, conhecer um pouco mais sobre o trabalho, do que é um trabalho de um brasileiro na linha automotiva, na linha de empresas automotivas aí na Alemanha. Esse momento é o teu. Ok. Mais uma vez eu quero agradecer, Danilo, pelo convite de participar dessa entrevista. A rede social que vocês podem me encontrar, então, é o LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn. Eu tenho também Instagram, mas a parte profissional eu gosto mais de trabalhar o LinkedIn. Então eu estou lá como Marcos Navarro, é fácil de me encontrar, tem a minha foto lá e está escrito Mercedes-Benz, então não é muito difícil de me encontrar lá. Que mais? Projetos? Sim, a gente tem alguns projetos em andamento aqui, né? Nós temos um grupo de masterminds aí que a gente se reúne de tempos em tempos e a gente, com esse grupo, a gente tenta fazer um mundo melhor, né? Dar a nossa pequena porção de contribuição.
Então, para você que quer ser líder na sua carreira, na sua vida, pense bem, controle bem os seus pensamentos, porque tudo começa aqui. Perfeito. Muito obrigado, Marcos, mais uma vez, por você ter encontrado um espaçozinho na sua agenda. Nós estamos em horários diferentes, eu falo aqui do Brasil. Bom, aqui para mim são 4:30 da tarde, aí para você então 8:30 da noite, é isso? 8:30 da noite, exato. E hoje muda o horário, Danilo. Ah, é? Hoje à noite, amanhã, né, de madrugada, muda o horário, e aí a gente vai ficar com 5 horas de... É uma espécie de horário de verão aí? Vai entrar um horário de verão aqui. Que legal, tá ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigado à sua família também, obrigado pelo seu tempo e obrigado a você que nos acompanha no Código da Liderança. O Marcos foi o nosso primeiro entrevistado internacional e eu pretendo trazer outros entrevistados para dividir conosco, na opinião deles, na visão deles, em relação ao país onde eles estão, qual é o Código da Liderança. A gente se vê. Tchau. Muito bom, Danilo. Ok, fechamos. Legal, né? Acho que nem precisa de Nem precisa de edição, meu amigo. Aqui foi direto.